Existem alguns posicionamentos, queridos, nas nossas vidas que fazem com que a gente tome algumas atitudes e essas atitudes têm muito a ver com a nossa vida, com os resultados que nós alcançamos, com tudo aquilo que nós queremos nas nossas vidas. Isso, queridos, é primordial que a gente entenda, porque muitas vezes nós temos uma vida não tão abençoada por causa de posicionamentos errados ou posicionamentos que deveriam ter sido tomados e não foram tomados. Isso, queridos, faz com que a palavra de Deus não surta efeito nas nossas vidas. Isso é muito triste, é muito doloroso para um filho de Deus que não consegue viver a palavra de Deus. Isso é muito triste. E nós não podemos nos permitir, queridos, que a nossa vida seja dessa forma. Posicionamento envolve modo de viver, a maneira de viver, envolve um conjunto de hábitos. Então, quando a gente pensa que juntando isso com a expressão vida com Deus, a gente pode observar que muitas vezes nós, por causa de posicionamentos, nos afastamos de Deus ou, por causa de posicionamentos, estamos mais perto de Deus. Porque o nosso modo de viver, temos que nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é muito bom e glorioso para as nossas vidas. Posicionamento é o ato de se posicionar, é o ato de colocar numa posição diante de uma situação, para que algumas atitudes sejam apresentadas e muitas vezes sejam até contrárias a outras pessoas, que muitas vezes estão com posicionamentos ruins e a gente não pode estar de acordo com isso. Ou muitas vezes até a gente toma posicionamentos por causa da vida de outra pessoa, de outras pessoas que por estarem com posicionamentos corretos, fazendo aquilo que é certo, tomaram atitudes de excelência e estão tendo resultados que a gente não está tendo. Isso é importante que a gente observe. Vamos ver, queridos, a Bíblia Sagrada lá no livro de Mateus. Abre lá comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto lhe darei, se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Que coisa mais linda! O Senhor Jesus, ele precisava tomar uma atitude, ele precisava se posicionar diante do maligno. E ele fez isso. Ele se posicionou, ele tomou uma atitude linda, maravilhosa, em todas as vezes em que o inimigo colocou uma situação diante dele, ele recusou. Por quê?
a maior atitude que ele havia tomado, o maior posicionamento que ele havia decidido fazer foi estar diante de Deus e fazer a vontade de Deus, o seu Pai. Então, queridos, isso foi muito lindo. Foi muito lindo, não, é muito lindo até hoje, porque isso faz com que nós estejamos diante de Deus de uma forma como o exemplo que temos do Senhor Jesus. Então, queridos, é lindo isso que aconteceu, né? O Senhor Jesus tomou uma posição. Ele tomou atitudes que foram de acordo com aquilo que ele havia decidido. Posicionou-se de forma correta e não voltou atrás. Então, o que é ter posição com Deus, queridos? O que é que nos move, nos leva a tomar algumas posições e ter algumas atitudes referentes ao Senhor Jesus? Na tentação de Jesus, que nós vimos agora, posicionar é superar algumas situações, porque a gente já tira de lado aquilo que está em desacordo com o nosso posicionamento. Então é importante demais que nós saibamos qual é a nossa posição e como proceder nessa posição, mediante essa atitude que nós tomamos. Isso precisa ser entendido, queridos, para que a gente entenda e espere o melhor de Deus, sempre de forma coerente, correta e sem engano. Isso é importante demais nas nossas vidas. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Queridos, não temos opção, são todos os mandamentos do Senhor. Assim, tudo iria bem para eles. Coisa linda! E para os filhos deles, para sempre. A sua descendência está envolvida, querido. A minha descendência está envolvida. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo com que a nossa descendência seja penalizada por posicionamentos errados que nós temos tido hoje. Então, queridos, vamos prestar atenção, vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque, queridos, o que diz aqui em Deuteronômio a gente pode trocar em miúdos, vamos dizer assim, que aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Olha que coisa linda, eu vou repetir, queridos, eu até anotei aqui. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Lindo, maravilhoso, isso é uma promessa do nosso Pai e Ele vela para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Queridos, nós precisamos a cada dia nos aproximarmos mais dessa palavra maravilhosa, negarmos a nossa carne, o nosso eu e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, com a sua vontade, que não podemos nos esquecer. É sempre boa, perfeita e agradável. E nós precisamos, queridos, muito da palavra de Deus para que a nossa vida seja edificada e que tudo ocorra de acordo com o que o Senhor quer para nós. Isso é muito importante. Fiquem na paz do Senhor e que a luz de Cristo continue brilhando em cada coração, em cada vida e que sempre a palavra de Deus seja o seu norte. Deus abençoe em nome de Jesus.